Oi, gente, meu nome é Raina e eu sou do grupo 5 da matéria de ativação e função celular, e meu grupo é composto por mim e pelo Éricles, e hoje a gente vai entrevistar o professor Gustavo Amarante Mendes. Ele é professor titular aqui da Universidade de São Paulo, que é a USP, e ele tem experiência nas áreas de imunologia, biologia molecular e celular, oncologia experimental. Ele também atua principalmente nos temas de morte celular, apoptose, transdução de sinalização, entre muitas outras áreas. Então, primeiramente, professor, a gente gostaria de pedir para você se apresentar um pouco melhor e também nos dizer, dentre essas diversas áreas que eu citei, qual é que você atua em principal no momento. Eu agradeço demais o convite, é uma satisfação muito grande estar participando aí dessa iniciativa de vocês, a qual eu já parabenizo também por antecedência. Eu, de formação, sou biomédico, fiz mestrado e doutorado no Departamento de Imunologia, ao qual eu pertenço, da Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Biomédicas. Depois eu fiz um pós-doutorado na Califórnia, sob a supervisão do Dr. Douglas Green, que é das sumidades nessa área de morte celular. Então, eu fiz um treinamento bastante forte em biologia celular e biologia molecular do câncer. E essas são as áreas que eu decidi, então, investigar como linha de pesquisa no meu laboratório. Então, o meu laboratório sempre fez uma interface entre a imunologia e a biologia do tumor, biologia tumoral, passando, inclusive, por uma linha também acessória, complementar, que é imunologia de tumores. Então, eu trabalho um pouco no tripé. E aí, dependendo do interesse e do tipo de alunos que eu tenho no laboratório, o laboratório caminha um pouco mais do lado de biologia celular tumoral, ou então mais de imunorregulação, regulação da resposta imune, mas sempre com um viés de olhar a parte de sinalização intracelular e como que as células são reguladas nesse nível. Então, assim, para começar, a gente gostaria de saber, né, quando que surgiu que você soube realmente que você queria ser um pesquisador? Em primeiro lugar, eu queria, já que a gente está apresentando, discutindo isso aí para uma plateia que vai ser formada por estudantes, eu acho que é importante a gente distinguir o que é um pesquisador e o que é um cientista. Acho que isso é fundamental. Então, o pesquisador é todo aquele que faz uma pesquisa. Ele, então, está desenvolvendo um experimento, etc., ele está pesquisando, então, ele já é considerado um pesquisador. Eu acho que o cientista é uma coisa um pouco mais complexa, é aquele que cria, ele precisa ter um conhecimento muito mais amplo do assunto, não uma coisinha pontual, ele tem que saber pensar, tem que ter intuição, criatividade, então, uma série de qualidades que é importante que os alunos, ou aqueles que estão tentando ingressar, né, nessa área, entendam. Então, eu sou muito feliz e honrado de ser um pesquisador e também me considero um cientista. Isso veio, no primeiro momento, há muitos e muitos anos atrás, curiosamente assistindo um Globo Repórter, o Sérgio Chapelin era o apresentador, vocês não tinham nascido, nem sonhado em nascer ainda, e era um Globo Repórter sobre engenharia genética. E eu sempre gostei, sempre fui muito bom nessas áreas de exatas, né? Então, a princípio, o meu pai era engenheiro, foi um camarada muito inteligente, então a minha decisão inicial de carreira era seguir a área de engenharia. Quando apareceu esse documentário, do que hoje a gente conhece como biologia molecular, né? Então isso me fascinou muito, então eu pude juntar as questões de biologia com essas questões de engenharia, eu achei que então esse era o caminho. E foi assim que começou essa minha carreira. E a gente também queria saber, assim, dentre esses vários artigos que você publicou, qual que você acredita que gerou o maior impacto, na sua opinião? Se a gente for olhar o número de citações, aí é fácil de seguir, né? Aqueles que são mais citados, de certa maneira, são aqueles que geraram mais impacto. Mas eu não gostaria de elencar um único artigo. Eu acho que os artigos que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado no laboratório do Green, eles tiveram um impacto bastante interessante para a ciência, porque foi justamente uma época em que a gente estava começando a entender melhor quais eram os mecanismos moleculares que controlavam o processo de morte celular, que naquele momento a gente chamava morte celular programada. Hoje a gente mudou um pouquinho o termo para morte celular regulada, que era a apoptose, mas que hoje a gente também sabe que não é o único mecanismo que pode regular a sobrevivência da célula. Então, hoje a gente tem necroptose, apiroptose, netose, ferroptose, e assim por diante. E nessa época, então, a gente conseguiu demonstrar algumas coisas importantes. Por exemplo, que a caspase 3 é a caspase central do processo de apoptose. Essa molécula já está ativa, já está expressa na célula constitutivamente. Quando ela é ativada, ela gera todos os fenótipos, né, morfológicos e bioquímicos desse processo. Então, de fato, houve um entendimento de que, bioquimicamente falando, o processo de apoptose ele depende da ativação de caspases.
Hoje é muito mais complexo, existem caspases efetoras e iniciadoras ou reguladoras do processo de apoptose, mas existe também caspases inflamatórias. Então, a família cresceu, coisa muito mais complexa. Nesse mesmo período, a gente mostrou também que um dos eventos mais importantes desse processo é a externalização de fosfatidilcerina, certo? Da camada interna, do folheto interno da bicamada lipídica da membrana celular para o lado de fora. Esse é um sinal muito importante de reconhecimento de que uma célula está entrando em apoptose. E a gente mostrou que isso era totalmente dependente de caspases. Como exemplo, né, alguma dos achados, aí, dos resultados que a gente teve. Também trouxemos, nessa época, um conceito sobre o ponto de comprometimento, ou, em inglês, do commitment point. Então, até um certo momento, a célula é capaz de lidar com esses sinais que a gente genericamente chama de estresse celular e consegue, então, eventualmente, ajeitar, reparar e permanecer viável. Mas, a partir de um determinado ponto, não há mais como resgatar essa célula do caminho de morte. E esse ponto foi determinado no nosso laboratório e outros grupos ao mesmo tempo, de que é a liberação do citocromo C da mitocôndria para o citosol. Então, nesse momento, há uma ativação de um apoptossomo efetor no complexo multimolecular, e que inicia a parte efetora, executora da apoptose, mas também há uma desregulação mitocondrial que faz com que há geração de espécie reativa de oxigênio, etc. Então, a célula não consegue mais se recuperar. Então, alguns conceitos aí que a gente lançou que eu acho que foram interessantes. É bastante interessante mesmo, a gente acaba vendo isso também na aula, né? E acompanhando, né, toda a sua trajetória na ciência, ao longo dela a gente percebe que o senhor participou e publicou diversos artigos relacionados à morte celular e ao câncer. E a gente gostaria de saber de onde despertou o seu interesse por essas áreas em específico, que também estão, de certa forma, bem relacionadas, né? Então, começou pelo meu caminho imunológico, né? Eu primeiro tive, depois da faculdade, um interesse em estudar imunologia. Na época, também, que não existia imunologia como uma disciplina separada, isolada. A imunologia era dada microimunoparasitologia. Então, não existia nenhum livro de imunologia específico, né? Pelo menos para nós em português. E imunologia sempre me fascinou, né? Como é que o organismo interage com potenciais patógenos e mesmo com micro-organismos que não são patogênicos, né? Todos vocês sabem muito bem que a nossa flora bacteriana, por exemplo, no nosso intestino, ela é 10 vezes maior em números de células do que todas as nossas células do nosso próprio organismo. Então, em números de células, nós somos constituídos 10 vezes mais por bactérias do que pelas nossas células. Então, essa coisa sempre foi muito fascinante para mim, e eu comecei a estudar imunorregulação. Meu mestrado foi na regulação da resposta de anticorpos IgE durante a paracoccidioidomicose, que é uma infecção fúngica, sistêmica, bastante importante aqui na América Latina. Depois, eu passei a estudar o doutorado de desenvolvimento do linfócito T no timo, e aí sim eu comecei a ter contato com a sobrevivência da célula, mecanismos de morte. A apoptose no timo é bastante importante, e depois a ligação, o papel da molécula FAS, do FAS ligante. Então, quando eu estava terminando o doutorado, eu entrei em contato com o Doug Green, que foi um pioneiro nessa área desde o início, descreveu o processo de morte celular induzida por ativação, Activation Induced Cell Death, entre outras coisas que ele estava trabalhando. E aí fui trabalhar lá com ele no meu pós-doc. Mas aí, uma vez chegando, ele me ofereceu outro desafio, que era mudar um pouco de imunologia para biologia de tumor, para estudar mais câncer. E eu achei que era bastante interessante, fui trabalhar com leucemia mieloide crônica. Então, né, essa era uma das piores leucemias. O prognóstico para quem havia sido detectado era muito ruim, porque essa doença era extremamente refratária a quimioterápicos. Então, a gente foi estudar essa curiosidade de que as células leucêmicas, com a expressão desse oncogene chamado BCR-ABL, elas não tinham, na verdade, um índice mitótico aumentado, mas elas pareciam sobreviver mais. E aí ainda não havia sido completamente desvendado esse papel da morte celular como um dos elementos, um dos hallmarks do câncer, né? E aí a gente fez uma série de estudos, mostramos de fato que o BCR-ABL é uma molécula bastante complexa, capaz de iniciar uma série de vias bioquímicas intracelulares,
entre outras coisas, regula a expressão de moléculas da família PCL2, é capaz de fosforilar caspase 9, entre outras coisas, e conferir uma resistência à apoptose muito, muito grande, maior do que a superexpressão de genes como o próprio BCL2 ou BCLXL. Então, essa resistência, ela não era simplesmente devido à modulação dos membros antiapoptóticos da família BCL2, mas era uma coisa muito maior. Então, ali começou essa vontade de entender melhor a bioquímica, a biologia celular de células tumorais. E aí sim, quando eu voltei para o Brasil, eu retomei a parte imunológica um pouco e comecei a trabalhar. Então, de novo, como eu falei para vocês, num determinado período mais com macrófagos, mais com linfócito TCD4, agora o laboratório está mais focado na biologia do linfócito TCD8. A gente quer entender melhor como que se faz essa diferenciação para uma célula efetora com um poder de destruir as células-alvo otimizado, e como que proteínas envolvidas nessas formas, nesses tipos de morte celular regulada, conseguem também interferir nesse processo de diferenciação e tal. Então, essa é uma área que está sendo desenvolvida no laboratório, e do outro lado, mantendo essa linha sobre biologia tumoral, a gente parou um pouco de estudar a leucemia mieloide crônica, BCR-ABL, depois podemos elaborar um pouco mais sobre o tempo, e a gente está agora estudando mais a biologia do melanoma. E a gente está muito interessado numa família particular de moléculas efetoras da via do RAS, que é a família dos RAS-SF. E, em particular, eu tenho 2 alunos trabalhando com o RAS-SF9 em melanoma. Então, acho que basicamente, muito resumidamente, é isso. É extremamente interessante, dá até vontade de ficar ouvindo mais, entender mais sobre isso. Mas como o nosso tempo é curto, né, infelizmente, e para finalizar, a gente queria que o senhor pudesse dar um conselho para os jovens que buscam ser cientista, né, e no meio desse cenário brasileiro, que acaba sendo de negacionismo e também de muita desvalorização da ciência. Né? Isso aí é uma tristeza muito grande, de fato, não é simples a gente se manter motivado num cenário desses, qualquer que seja a área que a gente está atuando, entendeu? Acho que não é um problema específico do cientista. Por outro lado, ciência é absolutamente fantástica e fascinante. Então, para aqueles que enxergam essa beleza na ciência, a minha recomendação é se alimentar cada vez mais de ciência, certo? A ciência, essa nossa área é uma coisa que mexe muito com o intelecto, com o conhecimento, e que traz recompensas incríveis. Então, o que eu realmente sugiro, e que estou vendo que está se perdendo um pouco ao longo desse tempo, não é de agora, é que muitos estudantes chegam para a gente, nos nossos programas de pós-graduação, e acham que a única coisa que precisa fazer é experimento e produzir paper. Mas isso, num médio prazo, num longo prazo, é muito ruim, porque há um esquecimento da coisa mais importante, que é o conhecimento. Certo? Cada vez que a gente lê, entende de alguma coisa, isso traz uma motivação, uma satisfação de você conversar com uma pessoa do lado, você apresentar o seu trabalho e mostrar o que a gente chama de erudição, é o que mais traz satisfação para nós, cientistas. É óbvio, se vocês não pipetarem, se vocês não olharem no microscópio, se vocês não fizerem experimentos, vocês não conseguem construir uma tese, uma dissertação, precisa desse trabalho. Mas é a leitura, a discussão, o desenvolvimento do senso crítico, ele é fundamental. Voltando à questão do pesquisador e do cientista. O pesquisador, ele é um cara que pode trazer respostas. Ele vai estar lá trabalhando e vai trazer uma resposta. Mas é o cientista de verdade, é aquele que sabe trazer as perguntas pertinentes. Se você não é capaz de saber perguntar, você não é ainda um cientista. Essa é a mensagem, tá bom? Queria agradecer muito pela sua participação e disponibilidade. Eu me sinto extremamente honrado de entrevistar você, né? E poder compartilhar os seus conhecimentos e experiências com a gente. Acredito que elucidou muito mais também sobre a gente, sobre os seus projetos e também sobre uma carreira científica, né? Eu aqui estou honrado de ter sido escolhido por vocês para essa entrevista. Me deixa bastante lisonjeado também, eu agradeço muito.